Oi pessoal, tudo bem? Vamos falar de uma coisa bem importante hoje sobre a redação dissertativa argumentativa, os repertórios socioculturais, né? Existem diferentes tipos de repertório sociocultural. Então, como que a gente vai ver ali qual vai ser o melhor para a gente colocar no nosso texto? A gente precisa conhecer um pouquinho sobre esse recurso, beleza? Mas não deixa de se inscrever aqui no nosso canal. Já clicou aqui para inscrever? Vai lá. E ativa o sininho também para você não ficar de fora de nenhuma novidade. O repertório sociocultural é aquela bagagem de conhecimento que a pessoa adquire ali ao longo de sua formação. Ela assiste a um filme, ela participa de uma palestra, ela participa de um debate, mesmo na escola, né, com os conhecimentos que a gente vai agregando ali na nossa formação, todos esses conhecimentos se tornam nossos repertórios socioculturais, certo? Eles são muito importantes para a gente poder escrever um texto de caráter argumentativo, porque eles vão auxiliar na fundamentação da nossa ideia. Eles vão dar uma potência um pouquinho maior na nossa argumentação. Por isso que é muito importante a gente trabalhar esse recurso para escrever a nossa redação. Existem alguns tipos de repertório sociocultural. Vocês já devem ter visto aí, quem já pesquisou algumas redações, né, que às vezes eles divulgam, ou mesmo nas aulas, né, a gente vê ali alunos colocando alguma referência literária, colocando ali algum tipo de dado, algum tipo de informação que sustente o texto. Pois é, vamos classificar esses repertórios da seguinte forma. Temos repertórios de caráter estético, temos repertórios factuais e temos repertórios conceituais. Vamos falar um pouquinho de cada um deles para melhorar esse entendimento. Galera, os repertórios estéticos, né, eles são aqueles repertórios que são mais ligados às manifestações artísticas. São aqueles repertórios que muitas vezes a gente aproveita para fazer uma relação ali com alguma obra literária, com algum filme, algum documentário que é produzido. Em geral, essas produções audiovisuais. E eles recebem esse nome porque eles têm uma função ali mais de chamar a atenção do leitor, de tornar o texto muito interessante. Eles têm um papel de meio que fisgar a atenção do leitor. Pensa o seguinte, imagina que você está lendo um texto, né? A pessoa vai dissertar ali sobre um assunto, e você vê nesse texto alguma obra, alguma questão artística que você tem conhecimento e que você aprecia muito. Isso já é um ponto que chama bastante a atenção do leitor. Então esses repertórios, eles são bem importantes para a nossa dissertação. O cuidado que a gente tem que ter é o seguinte, esses repertórios mais estéticos, né, muito ligados às manifestações artísticas, eles não necessariamente provam as coisas que a gente coloca no nosso texto. Então como que a gente vai fazer um bom uso deles? A gente vai fazer uma analogia, né, uma espécie de comparação. Tanto é que quando a gente coloca, às vezes, um roteirozinho de um filme, né, que aborda uma temática interessante, e vai fazer associação com o tema que a gente vai trabalhar, a gente costuma colocar análogo ao filme, né? Fora da ficção ali do filme, essa situação se assemelha ao que a gente percebe na realidade. Então são formas de associar essas informações. Um ponto muito legal de você usar esse repertório sociocultural, por exemplo, uma obra literária, seria no início da sua dissertação argumentativa. Quando você está ali começando o texto, né, que você já pensou em toda a estratégia que você vai compor na sua argumentação. Inicia a redação ali logo na introdução com esse tipo de repertório. Porque aí, se você pega alguma obra, algum livro, algum filme, alguma série, que tem ali um pouquinho parecido com o que o tema traz, você consegue fazer essa transição de uma forma bem bacana. Então isso logo no início já chama a atenção do leitor e aí você já mostra o que esse repertório tem a ver com o tema, porque a gente precisa fazer essa transição com os mecanismos coesivos adequados e tal, para garantir uma fluidez legal para o texto. Um outro tipo de repertório que nós temos para colocar no nosso texto dissertativo são os repertórios factuais. O próprio nome já diz um pouquinho qual que é a natureza desse repertório. São fatos, são informações verdadeiras, concretas, são aquelas informações que vocês vão ver que partem muito de dados de pesquisa, às vezes notícias de jornal, você vai ver ali o que é concreto. Esse tipo de repertório é muito importante porque vai acabar provando algumas coisas que a gente quer dizer no nosso texto. Por isso que é muito importante aproveitar esse tipo de repertório, por exemplo, no desenvolvimento. Porque ali você vai apresentar um argumento, né, em relação ao tema que você vai trabalhar. Você expõe esse argumento ali,
traz um repertório factual, fica difícil a pessoa contestar a sua argumentação. E aí o seu texto se torna mais forte, mais convincente. É um bom momento para poder usar esse tipo de repertório. Agora vamos falar um pouquinho dos repertórios conceituais. Quem nunca ficou com aquela vontade, né, de usar uma citação marcante no texto? Vocês vão ver que essas citações, né, às vezes alguma corrente de raciocínio, de pensamento, partem dos filósofos, de alguns cientistas, de alguns sociólogos, e a gente consegue perceber ali conceitos, né, daí o nome. Então, é interessante, né, são muitas ideias legais que temos por aí. Por exemplo, vai que a gente está falando ali sobre alguma coisa de relações sociais, e aí cita o Bauman, que é muito famoso por a questão das relações frágeis, líquidas, né? Tanto é que ele escreve o livro Modernidade Líquida, Amor Líquido, falando sobre isso. Quando você traz esse conceito, essa ideia, você vai ver que esses pensadores, eles tinham ali um ponto de análise, só que a gente consegue fazer algumas interpretações, algumas analogias. Então, são repertórios bem legais porque eles podem ser usados tanto na introdução quanto no desenvolvimento, fazendo ali alguma associação com o tema que é trazido numa prova, por exemplo. Só que a gente precisa lembrar de uma coisa: a gente precisa interpretar muito bem essas linhas de raciocínio, esses conceitos trazidos aí nessas áreas, por exemplo, na filosofia, para não deixar essa informação descontextualizada. A gente não pode simplesmente pegar uma citação, pegar um conceito de algum filósofo e jogar em algum tema sem fazer uma relação lógica coerente, porque senão a gente estaria, às vezes, descontextualizando esse raciocínio, o que pode ser prejudicial. E outro cuidado que a gente precisa ter: não vamos colocar palavras nas bocas dos pensadores, porque eles tiveram um raciocínio em um determinado contexto e a gente não pode ignorar isso. Então tem que ter bastante cuidado quando você for associar isso lá na sua ideia, no seu argumento, dependendo do texto que você for trabalhar, ok? Então, depois de a gente pegar ali essas classificações mais genéricas, né, dos repertórios, vamos pegar alguns exemplos pontuais ali para a gente ver como que a gente pode trabalhar isso num texto dissertativo. Por exemplo, uma coisa que eu acho super legal é a gente aproveitar os conhecimentos que a gente tem ao longo da nossa formação escolar. Às vezes isso é ignorado, né? Muitos alunos ali ficam presos: eu preciso decorar a citação tal, eu preciso decorar o filósofo tal, e esquecem que toda essa bagagem de conhecimento que a gente tem ali na nossa formação escolar podem servir para sustentar uma ideia, para fundamentar um argumento, e a gente precisa explorar isso. Por exemplo, se você estiver escrevendo sobre um tema relacionado ao meio ambiente, e aí, de repente, você pensa assim naquela informação: o efeito estufa, que é algo muito falado dentro dessa temática. Se você aborda ali os conhecimentos, né, desse efeito, que é uma forma de manter a temperatura do planeta, especificar as informações, né, que muitas vezes a gente tem a emissão de gases que acabam acelerando um pouco alguns processos ou mesmo intensificando temperaturas, né, porque na verdade a temperatura da Terra precisa ser mantida com esse efeito. Só que com a poluição, a gente percebe ali que fica muito mais retido o calor. E aí, esse tipo de conhecimento talvez possa servir para fundamentar algum argumento. Então, é uma informação, é um fato, é um conhecimento científico, se encaixaria ali naquele tipo de repertório factual. Porque é ciência, é uma coisa comprovada, certo? A gente consegue explorar esse tipo de repertório. Agora um repertório que é bem diferente. Vamos pegar uma obra literária. Peguem o livro, por exemplo, Quarto de Despejo. Alguém já ouviu falar? Já leu esse livro? Se você já leu, comenta aqui pra gente, vamos participar. Esse livro, gente, conta a história de uma mulher que vivia em condições extremamente precárias. Ali a gente tem uma obra em forma de diário, né? A gente tem um repertório literário, e aí a gente consegue também explorar esse tipo de repertório na discussão de algum tema. Pensa que às vezes você pode desenvolver um texto sobre desigualdade social, algum texto a respeito de preconceito em relação a questões econômicas, ou às vezes algum texto que fale sobre racismo. Como é que isso pode ser aproveitado a partir desse repertório? Bom, essa protagonista, né, essa autora, essa mulher, a Carolina Maria de Jesus, que escreveu o livro, é uma mulher negra que sofre preconceito, que vive em condições de miséria, e nessa obra ela vai expor ali toda a vida dela. A gente consegue pegar esse caso, né, que é uma história real, inclusive, e ver que ao todo ali, em pessoas que são marginalizadas, pessoas que sofrem preconceitos, que estão em condições de miséria, elas compartilham desse sofrimento.
Então não é um caso isolado. A gente percebe que muitos temas que abordam essas questões sociais exigem que a gente dê uma visão que o candidato tem sobre essa realidade. E ele precisa conhecer essa realidade. Então a gente tem que dar ouvidos às pessoas que muitas vezes vivem essa situação e as obras elas podem passar isso para a gente. Por isso que é legal você ficar antenado aí a vários tipos de obras literárias, porque eles vão te dar essas obras, né, vão te dar uma visão interessante ali, expandir um pouco os nossos horizontes. E é um tipo de livro que você consegue colocar ali num tema bem importante. Vem a pergunta, depois de toda, né, essa explicação. E aí, João, que tipo de repertório eu vou usar então no meu texto dissertativo? A resposta é: depende. Vai depender do tema que você recebe para fazer, vai depender muitas vezes da tese que você elabora para aquele tema. A gente não pode ignorar esses elementos quando for escolher um repertório sociocultural para colocar no nosso texto, certo? Lembra sempre que a tese, que é o nosso ponto de vista crítico, precisa ser sustentada. E aí o que vai ajudar nessa sustentação? Os repertórios socioculturais. Então, dependendo da tese, pode ser mais interessante um repertório de caráter literário, pode ser mais interessante fazer uma associação com algum dado, ou trazer alguma linha de raciocínio dentro do aspecto social, filosófico. Então, vai depender muito desses elementos. A gente precisa ter isso em mente para poder escolher melhor ali que tipo de informação a gente vai jogar no nosso texto. Galera, o cuidado que a gente tem que ter ao escolher os repertórios, né, depois que a gente define ali qual é a nossa tese, analisa bem qual é o tema, é a ideia de você colocar a informação de uma maneira coerente. O texto ele precisa mostrar para o leitor que o conhecimento ele flui, as ideias fluem. Então a gente não pode simplesmente arremessar o repertório sociocultural e colocar no texto de qualquer jeito. A gente precisa achar essa conexão, precisa achar uma relação. E a melhor forma de a gente fazer isso é conhecendo o repertório sociocultural. É muito arriscado, eu acho que não é uma estratégia muito boa você colocar uma informação no texto da qual você não tem conhecimento, certo? Por exemplo, eu vou usar o livro tal. Você já leu o livro? Você conhece a obra? Então é muito perigoso você usar aquilo que você não conhece, porque pode ser que haja uma descontextualização. Muitas pessoas, por exemplo, eu já tive casos assim em sala de aula. Vamos supor, eu coloquei ali um tema sobre questões indígenas no Brasil. E aí, alguns alunos pesquisaram, né, vão lá na internet e colocam assim, repertório, indígenas e tal. E aí, alguns alunos colocaram aquela música do Legião Urbana, chamada Índios, né? Eu imagino que eles pensaram, a música fala de índios, vou colocar isso no meu texto. Mas não é bem assim. Vamos reparar na letra dessa música, eu peguei um pedacinho aqui dessa música e vamos analisar o que o Legião Urbana quis dizer para a gente ver se isso realmente tem a ver com questões indígenas. Quem me dera, ao menos uma vez, provar que quem tem mais do que precisa ter, quase sempre se convence que não tem o bastante, fala demais por não ter nada a dizer. Aqui a gente pode ver claramente que é algo que expande muito ali a ideia de relações sociais, do ter, aquela ideia de posse, aquela ideia de dar importância não ao material, mas ao ser, né, à essência. Então, a banda, ela faz uma crítica ao comportamento mais materialista, faz uma crítica aqui, como a gente pode ver, a ideia de ter. E será que isso realmente está ligado com a questão indígena? Aí quando você ouve a música, você entende a música, você vai ver que isso é uma metáfora, que é uma comparação ali. Então a gente precisa analisar bem os repertórios para não sair colocando qualquer coisa só porque fez menção a uma palavra que tem no tema. Senão o nosso texto vai ficar descaracterizado, vai ficar com uma informação um pouco truncada e isso pode fazer a gente perder ponto, certo? Até porque, gente, é muito bacana você buscar conhecimento. Então, quando você tem ali uma referência, uma dica de repertório, às vezes dada pelo professor, né? Aqui no Brasil Escola a gente traz muitas dicas de repertório. Vai atrás dessas informações num livro, leia a obra completa, assista ao filme todo, que aí você vai ver que os seus repertórios se expandem bastante e você tem mais segurança e domínio para colocar isso num texto para fundamentar a sua argumentação. Um outro tipo de repertório que nós temos seriam aqueles de caráter histórico. Às vezes tem vários acontecimentos marcantes ali na história da humanidade que compensa a gente abordar no texto. Muitas vezes a gente faz uma comparação do passado com o presente, ou às vezes a gente explica um pouco do passado para entender o presente, e aí são repertórios interessantes. Quando você pega, por exemplo,
temas ligados a tecnologias, por exemplo, vício em celulares, ou mesmo aquele tema que caiu no Enem sobre o controle dos usuários, né, manipulação dos usuários pelo controle de dados. A gente consegue pegar ali um contexto histórico da relação do ser humano com as tecnologias. E aí um ponto marcante seria, por exemplo, a terceira revolução industrial, também conhecida como revolução tecnocientífico-informacional. Se a gente traz um pouco desse contexto para mostrar que a partir daquele momento houve um contato maior do ser humano com o computador, com a internet, e aí a gente consegue entender hoje como que a gente lidar com essas tecnologias, fica uma questão bem bacana no texto, porque o leitor vai ter uma noção desse recorte histórico. Um ponto importante sobre esse tipo de recorte é, você precisa ter ali algumas informações demarcadas, né? Você precisa de uma época, de uma data, você precisa de um acontecimento relevante. Não adianta a gente simplesmente colocar lá assim, houve um tempo em que as pessoas eram assim. Que tempo? Que período é esse? Que tipo de acontecimento ocorria? A gente precisa ser um pouco mais preciso para que isso seja configurado como um repertório, como informações concretas, que aí o texto vai trazer um pouco mais de credibilidade aos olhos do leitor. Se a gente for optar por informações como notícias, alguns dados, né, divulgados por institutos de pesquisa, é muito importante que a gente traga a fonte. É importante a gente trazer ali uma contextualização temporal, porque, por exemplo, pesquisas muito antigas, se tem alguma mais atual, elas não vão ser tão interessantes, é melhor a gente usar alguma coisa mais atual. E a gente precisa saber de onde vieram esses dados ou de onde veio essa notícia, por isso que esses elementos são importantes na construção do nosso texto. Eles trazem mais credibilidade, trazem mais informação e a gente consegue sustentar melhor a nossa ideia. Então lembrem-se sempre das fontes. Pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado, tenham anotado tudo direitinho aí para contribuir com o estudo de vocês, beleza? Foi um prazer. Não se esqueçam de aproveitar os links aqui na descrição do vídeo, que você vai ter acesso a muito mais conhecimento, ok? Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e se liga aí nas próximas novidades, nas nossas próximas aulas. Um abraço, até mais!